As controvérsias sobre a democraticidade das eleições em Angola e as dúvidas sobre a sua regularidade foram ultrapassadas pela imposição de uma realidade de facto, validada pela Justiça Eleitoral parcial, a CNE e o Tribunal Constitucional, aclamada por uma franja da comunidade internacional movida pelos interesses e pela comodidade das relações com quem está no poder, garantida pela força das instituições militares e de segurança que estão longe de representar a dimensão republicana que lhes seria exigível. O poder está reinstalado. Os deputados empossados, como dispôs a Comissão Eleitoral e confirmou o Tribunal Constitucional. O Presidente da República iniciou o seu novo mandato e o novo ciclo. Mas sejamos claros, nada é como foi há 5 anos, em que os cidadãos celebravam as perspectivas de uma nova qualidade de exercício do poder, o encantamento de promessas de uma nova ordem democrática, o estímulo de respeito pelos direitos de cidadania e pelas liberdades públicas, e em que o Presidente da República, então eleito, João Lourenço, agia nas ruas e nas suas visitas como um líder de proximidade, que parava nos semáforos como qualquer outro, que se fazia acompanhar de uma discreta comitiva de segurança, que dispensava a dimensão securitária do seu antecessor, que dialogava com os jovens contestatários e com os homens e mulheres da cultura e das artes. Entre esses tempos e os de hoje, cavou-se um fosso profundo que justifica em muito o desgaste político do poder. Os tiques autoritários regressaram, o controle político e ideológico da opinião pública, dos média e da liberdade de expressão também. Os marimbondos reinstalaram-se na sociedade e no poder. O combate à corrupção e ao enriquecimento ilícito ficaram-se por simples arremedos de decisão, com leis iníquas e destinatários selecionados, enquanto se recompunha a prol dos beneficiários do regime. Estas questões estiveram em debate na campanha eleitoral, filtradas pela comunicação social pública, é certo, mas disseminadas noutros fóruns do espaço público, em que nem sempre é fácil conjugar o rigor das posições e das ideias com a manipulação e a mentira. Na verdade, no entanto, nenhum cidadão, angolano ou não, deixa de ter os instrumentos necessários a formar a sua opinião e a juizar as ocorrências que levaram ao resultado político a que o país chegou. Lá pelo norte da África, em que me encontrava, percebi que o pós-eleições em Angola desafiava a UNITA, que abriu um processo contencioso eleitoral atropelado pelo Tribunal Constitucional e a sua dependência partidária, a dar resposta a duas questões de fundo. Deveriam ou não os seus deputados respeitar os mandatos populares que lhes foram conferidos, ocupando os seus lugares no Parlamento, e como agir na oposição com a força que lhe foi confiada. Creio que a UNITA fez bem em ocupar os seus lugares de deputados. É sinal de respeito pelas instituições, ainda que de duvidosa democraticidade, e, acima de tudo, de respeito pela confiança que os cidadãos depositaram nos que estão mandatados para representarem esses seus interesses e as suas posições. Não o fazer seria uma traição aos seus eleitores e aos mandatos da representação. Por muito atrativo do ponto de vista da simbologia política que a radicalização e a ruptura institucionais possam agradar a alguns setores da oposição social. Já considero um erro político a marcação de uma manifestação nas ruas por parte das lideranças da UNITA. É uma divergência de fundo, doutrinária e filosófica. Os partidos políticos têm os seus palcos de ação preferencialmente no sistema institucional das democracias, onde se confrontam as orientações das políticas e das visões do Estado. As ruas não são o seu território preferencial e só muito excepcionalmente podem ser cenário da luta partidária, fora dos naturais tempos das campanhas eleitorais. A rua é o espaço da sociedade civil, das reivindicações sociais, da expressão da cidadania, e os partidos políticos devem saber extrair delas a expressão da vontade do povo, incorporando-a nos seus programas políticos. As instituições e as ruas não se devem confundir. Cada um deve saber qual o seu terreno de ação e onde deve representar as suas alternativas.